Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias, hoje tendo que gritar para vocês ouvirem uma história bacana. Nós estamos hoje num lugar diferente. Deu uma atrasada essa semana, eu não consegui repor as histórias. Geralmente eu deixo 3, 4, 5 histórias a mais já encaixada na programação. Então, os assinantes conseguem ter acesso antecipado dessas histórias. Só que dessa vez eu não consegui. A semana enrolou um pouquinho, mas estou aqui, gritando, mas trazendo histórias boas porque nós merecemos. A gente gosta de histórias, vamos combinar? E principalmente a história mais pedida no canal, né? A Cartomante e o Lobisomem. Hoje eu vou me redimir com a Esther. A Esther e a Maia foram histórias que ficaram para trás. Eu acabei esquecendo de colocá-las, não foi maldade. Já pedi desculpas, inclusive tem algumas outras histórias que eu poderia contar junto. Mas aí depende muito, queridos. Dependo muito de vocês, tá bom? Para saber se vocês querem mais dessas, se vocês querem mais que eu fale mais do atual, vocês que sabem, vocês que mandam. Sem mais delongas, você que não acabou de chegar aqui, você que acabou de chegar aqui no canal, eu sou a Débora, muito prazer. Eu sou a contadora de histórias nesse canal. Tenho bastante histórias de ciganos, sim, porque eu sou uma romani, com muito orgulho. Apesar de que hoje a gente está mais, né, ocidental do que tudo, mas estamos aqui. E vou sim contar a história da Cartomante e o Lobisomem. Nós estamos no capítulo 54. Hoje é a história de Esther. Ah, mas quem é essa Esther? Olha, você vai precisar dar uma ouvidinha nos outros para você acompanhar a história. A Esther, ela aparece no começo dos primórdios. É que essa história ficou para trás, né? Mas enfim, vocês vão gostar. Eu garanto para vocês. Vai plantar um triplex na cabeça de vocês, eu garanto. Igualzinho ao Birilo, né? Pois é. Deixa então aqui nos comentários o que você prefere. Se você prefere uma história mais atual, ou vocês preferem que eu refaça os antigos, ou os dois, ou tanto faz, ou a gente quer histórias e vamos seguir. Estou aqui por vocês. Então, sentem-se confortavelmente na cadeira de vocês, igual a Tatiane faz. Fiquem à vontade, eu vou contar a história a partir de agora. Só lembrando, sim, tem contos. Contos que eu não posso nem contar. Contos apimentados. Ah, tem. Eita! Então, sejam bem-vindos. Nós vamos contar agora A Cartomante e o Lobisomem. Nós estamos nesse momento no capítulo 54 na Esther. E começa assim. O dia estava na metade e eu não tinha feito metade do que eu propus a fazer naquele dia. Sim, chegaria mais tecidos direto da fábrica, chegaria matéria-prima para o tingimento, além de muitos revendedores. Eu precisava separar a sacolinha deles. Eu estava atendendo uma cliente, faria isso depois. Na realidade, eu estava procurando o vestido que essa cliente encomendou e eu não achei. Eu perguntei para a Havana: querida, você sabe onde está o vestido royal, azul royal dessa cliente? De qual cliente? Da Cláudia. Ah, sim, ele foi vendido agora de manhã, disse a Havana, enquanto eu atendia a dona do vestido. Fechei os olhos procurando uma alternativa rápida, porque a cliente encomendou o vestido já fazia alguns dias e estava logo atrás de mim. E ela queria levar o vestido embora. Quando eu me virei de frente para ela, ainda sem saber o que dizer, foi ela quem disse: não tem problema. Você encomenda outro para mim, então, pode ser? A cliente sorriu e eu disse sorrindo: claro, faço sim. Assim que a Maia acertar a cor novamente, a gente faz um para você, combinado? Ela respondeu: combinadíssimo. Vamos fazer o seguinte, então. Venho buscar na semana que vem.
Maia estava acompanhando toda a conversa enquanto anotava em seu caderno os pedidos e os dados da cliente. Estávamos no quinto caderno de anotações. Precisávamos urgentemente transformar a nossa empresa em informatizada. Maia me ajudava todos os dias nas lojas que montamos, em frente ao acampamento. Na verdade, era uma loja muito bonita e ao lado a confecção. São como se fossem separados. Conseguíamos alugar o ponto com a ajuda do meu cunhado Juan. Contratamos mais ciganos, que estavam vendendo bem, tanto no pessoal entre os ciganos quanto para fora. Atendi os clientes enquanto um revendedor me esperava. Ele fazia questão de conversar comigo, e todo mundo já sabia. No final do dia, a loja estava fechando. Assim que passei a chave na loja, na porta de vidro da entrada, denunciando que não atenderia mais ninguém, eu precisava atender o Joca, o maior revendedor que nós tínhamos. Joca tinha quase minha altura. O quase eu estou sendo muito educada. Ele ainda conseguia ser menor do que eu. Além de uma calvície acentuada, ele vestia roupas muito formais. Não usava aliança. Sempre me convidava para sair, o que eu sempre esquivava. Afinal, onde se ganha o pão, não se come a carne. Não era tanto sacrifício não sair com ele, baseado no físico dele. O Joca era um bebedor inveterado de cervejas, segundo o mesmo falava. Assim que eu fechei a porta, passei a chave e ele estava a meio passo de mim. Podemos separar os pedidos? Ele disse, perto demais. Dei um passo para o lado, me dirigindo até a sacola cinza grande, contendo as peças dele. Claro, aqui está seu pedido, disse ele, já com as sacolas em mão, entregando para ele. Joca olhou para mim, para a sacola, depois para mim, depois para a sacola. Eu já estava cansada. Tinha sido um dia cheio e eu simplesmente entendi que ele gostaria de verificar todas as peças. Peguei a sacola e virei ela em cima do balcão. E conferimos, peça por peça. Assim que terminamos, Joca pediu para conferirmos de novo, porque ele estava em dúvida. Sem problemas, conferimos mais uma vez. E então ele fez aquela carinha de não entendi. Percebi que ele estava ganhando tempo, não sabia por quê. Assim que terminamos a segunda conferência, ele tentou mais dúvidas, mas eu cortei o assunto. Entreguei finalmente a sacola para Joca. Ele pegou e fez questão de tocar na minha mão. Podemos sair hoje? Perguntou ele. Não dá, eu tenho um compromisso, respondi. Seria rápido, só para negociarmos alguns preços, ele falou. Negociaremos pelo celular, Joca. Tenho mesmo que ir, disse já caminhando para a porta de entrada. Ainda consegui destrancar a porta, mas antes de sair, Joca me segurou pelo braço. Você dificulta as coisas. Eu quero te dar um beijo, disse ele, tentando encostar a boca na minha. Saí da loja, nem sei como, mas ele veio atrás. Porém, um lupino, que estava cuidando do acampamento do outro lado da rua, viu e se aproximou de mim. Esther, que bom que te encontrei, disse ele. E assim que ele chegou próximo a mim, ele me abraçou. Joca acompanhou com os olhos o movimento. Quem é esse? Perguntou Joca. O lupino soltou uma mão do abraço segurando minha mão e estendeu a outra mão para Joca, dizendo: Sou Ian. Muito prazer, disse o lupino, que eu acabei de conhecer, viu, pessoal? Joca estendeu a mão, ainda sério, e disse:
Eu sou Joca. O senhor é o que dela? Perguntou Joca, de maneira ameaçadora para Ian. E este respondeu bem sucintamente: sou o noivo dela. Ian sorriu ao dizer essa frase tão simples, mas cheia de significado. Olhei para aqueles olhos verdes de Ian que brilhavam. Desnecessário dizer o motivo. Era um lupino. Sorri em resposta, e Joca disse: vou embora. Estou sobrando. O dinheiro está na sua conta. Aqui é o comprovante. Obrigado, Esther, disse Joca, pegando a pesada sacola e saindo da loja. Quando fechei a loja, olhei para meu salvador e sorri. Obrigada, meu noivo fake. Eu disse e Ian sorriu. Se aproximou e disse baixinho: preciso seguir você até sua tenda. Por quê? Perguntei curiosa e com medo. Porque o seu cliente ainda está ali, virando a esquina, aguardando você descuidar. Ele não acreditou que você tem noivo. Mas como é que você sabe? Perguntei. Ian olhou nos meus olhos, sorrindo maliciosamente, e disse: porque eu estou sentindo o cheiro dele daqui. Sem discutir, seguimos para minha tenda. Antes de Ian entrar, ficou esperando minha autorização na porta. E eu disse: não vai entrar? Não vai me convidar? Pode entrar, eu disse, fazendo menção, como se ele fosse o rei. Ele sorriu e entrou. Então, é assim que vivem os ciganos? Disse ele, olhando a minha tenda. Olhei ao redor e confirmei com a cabeça. O que esperava? Zael disse que Natasha dormia em redes. Ele respondeu. Ela dormia, mas eu prefiro camas, como você pode ver. Disse, mostrando a minha cama. Ian confirmou e vi que ele estava procurando por algo. Se for dormir aqui, eu monto para você uma rede, não se preocupe, respondi. Acho que não será necessário, ele disse. Você quem sabe? Respondi. Aceita água, café, alguma coisa? Não, obrigado. Estou aqui só para ele não te incomodar mesmo, disse Ian, ainda vislumbrado com a minha tenda. Sentei na cama, olhando para Ian e disse: sabe que você arrumou um grande problema para sua cabeça, não sabe? Ian enrugou a testa e disse: por quê? Porque você disse que é meu noivo, para um cliente mensal. Todo mês ele vem até aqui buscar a minha mercadoria, às vezes mais que uma vez por mês. Não será difícil ser seu noivo, disse Ian sorrindo. E eu sorri junto. Ian era como um surfista. Pele bronzeada, cabelo loiro queimado, olhos verdes, sorriso fácil. Além de um corpo escultural de um homem que cuida do físico. Não seria difícil ser a noiva de um homem como Ian. Fiquem à vontade, noivo, disse com ênfase na última palavra. Vou trocar de roupa. Não se preocupe comigo, disse ele. Entrei no banheiro, tomei um banho e coloquei minha roupa mais desleixada. Uma blusinha macia e um transparente e uma calça de pijama, igualmente transparente. Saí do banheiro, pronta para fazer algo para comer. Tinha até me esquecido que Ian estava ali. Encontrei ele de frente com a porta da entrada, olhando para o lado de fora. Quando ele me viu saindo do banheiro, se virou, e eu ainda consegui ver os olhos deles diferente do original. Não eram lindos olhos verdes, e sim olhos de um lobo. Eu me assustei, dei um passo para trás e acabei tropeçando no tapete e caí no chão. Ian me ajudou a levantar. Você está bem? Confirmei com a cabeça e eu perguntei: algum sinal dele? Acho que foi embora. E eu também vou. Fico do lado de fora por mais um tempo. Caso você precise de mim, é só me chamar. Disse Ian, olhando nos meus olhos. Sorriu e saiu. E essa foi a história do meu primeiro noivo.
Era fake, mas mesmo assim ajudou muito. E ela não acaba aqui. No dia seguinte cedo, fui para a loja, encontrando com Maia, Juan e algumas funcionárias por lá. Contei a história de Joca a Maia e ela disse: Então você tem um noivo? Ela sorriu maliciosa. É, pelo menos um noivo fake, né? Já que eu estou encalhada, para mim tá ótimo. Vou pedir para acompanharem vocês mais dias, disse Juan, pegando o celular e saindo de perto de Maia. Quando Juan saiu da loja falando ao telefone, Maia pegou minha mão, delicadamente e disse: Ian é um amor. É conhecido de Juan, porém ele namora Cláudia. Eu disse e não me surpreendi. É, eu já sabia que ele tinha alguém. Só podia ter alguém, um homem lindo daquele, imagina só sozinho, imagina. Sorri e Maia continuou. Seu noivo volta hoje? Creio que não, disse desanimada. Maia me olhou nos olhos e voltou ao aviso. Ele tem namorada. Eu sei, respondi. E sabia mesmo. Claro que sabia, sorri evitando o olhar da minha irmã. Juan se aproximou e encerramos aquele assunto. Os dias que se seguiram, eu via Ian quase todos os dias. Ele fazia parte da equipe que vigiava o acampamento, a pedido de Erd Álvares, o manda-chuva dos lobisomens. Um senhor agradável e muito educado, viu? Além de um coração imenso. Ian me acompanhava às vezes até minha tenda, principalmente sempre que Joca estava por perto. Não encurtamos o relacionamento, até mesmo porque Maia salientava que ele tinha namorada e deveria ter mesmo. Bom, em uma sexta-feira, depois de muito tempo, teríamos uma festa cigana. E Paco convidou alguns lupinos e fomos montar a festa. Convidei um fotógrafo amigo meu, cliente da loja, para fotografar alguns vestidos que seriam usados pelas ciganas. Assim a gente faria uma propaganda melhor, colocaria em feiras, nós cresceríamos. Essa foi a intenção. Bom, as ciganas vestiram os vestidos novos, confeccionados por nós, enquanto César, o fotógrafo, se incumbia de organizar as melhores imagens. Naquele dia não via. No seu lugar estava Saul, um conhecido nosso, que já era casado com Jaqueline, uma cigana. Inclusive, estavam esperando o primeiro filho do casal. Jaqueline cresceu conosco, éramos amigas, e ela estava dançando. E eu pedi várias fotografias dela para o César. Ela estava linda e eu diria perfeita. Assim que César acabou, fui conversar com ele ao lado da festa, num cantinho mais afastado, onde conseguiria ouvir ele. Que bom que você veio, viu, César? Eu disse, sorridente, e César me olhou sério. É verdade que você gostou que eu vim? Claro! Eu adorei a ideia. Fico feliz que tenha vindo. Ele sorriu. Posso ver as fotos? Perguntei. Claro, disse ele se aproximando de mim. Esticou a câmera e pela tela da câmera fui passando as fotos. Fui mexendo uma por uma e eu não percebi o que estava acontecendo. César me olhava fixamente, se aproximando de mim como um predador. Eu estava distraída, olhando para a câmera. Não vi o perigo próximo. César me encostou na parede e eu só percebi o que ele queria quando uma mão invadiu a minha saia, já arrancando a minha lingerie, expondo a minha intimidade. E eu gritei, ah! Eu gritei em plenos pulmões quando um lobisomem pegou César e arrastou para fora do acampamento. Eu ainda retirei o cartão da memória da câmera antes de entregar a câmera para ele. Maia veio correndo até mim. Você está bem? Agora eu estou. Eu disse tentando me arrumar. Expliquei o que aconteceu e Juan proibiu a entrada dele, de César, nos acampamentos.
avisando todos os lupinos que vigiavam a comunidade cigana. A festa tinha acabado para mim. Segui para minha tenda. Quando entrei nela, lá estava o lobisomem que me salvou. E eu sabia quem era. Ian, eu disse, e ele soltou da boca um outro cartão de memória. Agradeci e ele saiu da tenda. Conectei o cartão de memória à minha câmera e vi algumas fotos minhas. Bom, como eu vou dizer aqui para ser mais simples possível? Algumas fotos minhas nem sempre católicas. César tirava as fotos minhas de vários ângulos e eu nunca reparei. Sentei na cama e chorei. Coloquei toda a angústia para fora. É difícil explicar para vocês como a gente confia numa pessoa, trata ela muito bem e ela confunde as coisas. Bom, essa não foi a primeira vez, né? Eu adormeci chorando. Quando acordei, meus olhos estavam inchados, denunciando meu choro da noite anterior. Mas pelo menos eu tinha os 2 cartões de memória. O que eu faria? Peguei o cartão nas mãos e fiquei olhando para ele. Quando a cortina da tenda se abriu, Ian entrou. Bom dia, disse ele sorrindo ao me ver. E o sorriso se foi. Você tá pensando ainda? Vamos, se arruma, vamos até a delegacia. Vamos fazer boletim de ocorrência contra esse fotógrafo, disse Ian. E eu sorri, mas não levantei. Vamos, menina, tô falando, disse Ian, me pegando no colo, levando pro banheiro, me colocando debaixo do chuveiro, com roupa e tudo. Eu gritei quando a água gelada encostou na minha pele. Ian fechou o box. Saindo do banheiro, ele disse: Vai, te dou 10 minutos para você sair daí arrumada. Fechou a porta do banheiro. Demorei um pouco para me levantar. Quando fiz, eu gritei: Estou sem roupa! Imediatamente, Ian entrou no banheiro com uma troca de roupas e um vestido novo. Fiquei chocada com a rapidez de raciocínio dele. Bom, cumpri o propósito e saí em 9 minutos do banheiro. Quando saí, Ian me olhou dos pés à cabeça como um predador. Você está linda. Ha, 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 engraçadinho. Você quem escolheu essa roupa, esqueceu? Sim, e eu acertei. Ficou linda. Compra uma para sua namorada, eu disse, jogando palavras para obter respostas. Quem nunca, né? Ian fechou o senho e disse: Ela me deixou. Olhei para ele, colocando a mão no seu braço. Que triste, né? Já já ela volta. Eu disse, mais uma vez, um jogo brilhante de palavras. E deu certo, porque ele respondeu: Acho que não. Ela está de mudança para outro estado. Não sei se ela volta. Nós dois podemos dar as mãos, então, 2 solteirões, eu disse. Mas sabiam que, na verdade, eu era a única solteirona. Ian tinha uma chave B para relacionamento. E confirmei quando ele sorriu. Ficamos levemente vermelhos. Estávamos saindo quando o telefone de Ian tocou. Segui na frente, deixando ele atrás. Não sabia quem era, mas pelo jeito doce que ele estava falando, com certeza não era a namorada. Respirei fundo e eu entendi que naquela relação eu era mesmo a única solteirona. Assim que Ian desligou o telefone, despedindo-se com um beijo, ele se aproximou de mim. Sacou a chave do bolso e abriu o carro. Vamos, disse ele, entrando do lado do motorista. Seguimos para a delegacia, fizemos um boletim de ocorrência e voltamos rápido para a loja. Ian me deixou e saiu. Ele tinha compromisso. Ha! Claro. Me lembrei da ligação. Sorri e logo mergulhei no meu trabalho. O dia correu tranquilo. E então todo mundo conseguiu
o que queria naquele dia, graças a Deus. Atendendo um cliente aqui, uma encomenda ali e muitas vendas depois. A noite chegou. Ao sair, vi Ian na porta, falando ao telefone. Meu coração gelou ao ver aquele homem lindo ali. Deveria ser a carência, sei lá o que for. Boa noite, eu disse saindo. Ian ergueu os olhos do celular e olhou para mim. Boa noite, noiva. Podemos passear um pouco? Claro, respondi. Podemos tomar um banho? Perguntei, pensando no meu banho. Mas eu usei as palavras erradas, uma vez que Ian sorriu e disse: Claro, vamos pro banho. Ele disse, me pegando pela mão e seguindo para o acampamento. Eu paralisei. E eu respondi: espera, eu não quis dizer isso. Eu quis deixar eu tomar um banho. Ian sorriu e disse: Ai, te dou meia hora, vai lá. Uma hora depois, estávamos entrando num barzinho que Maia já havia até contado. Muito charmoso, a meia luz, os móveis de madeira, adorei. Assim que entramos, sentamos uma mesa e ele disse: Ah, nada como um tempinho de folga, concorda? Sim, concordo. Como é bom cuidar da mente. Mas me diga, como é cuidar do acampamento? Perguntei para o Ian. Ele pensou um pouco e respondeu: Ah, é divertido ajudar os idosos a buscar água no rio, quando se tem realmente água na torneira. É legal quando vemos as mulheres conversando, apontando para nós e sorrindo. Nós sabemos que elas estão falando, porque afinal de contas nós conseguimos ouvir. E o mais divertido é ver mulheres lindas dançando. Não posso estar com elas, disse Ian, me olhando fixamente. Não pode por quê? Perguntei, mas logo me arrependi. E eu perdi. Desculpas. Não queria me intrometer na sua vida. Não, eu respondo, disse ele piscando o olho. Sou louca por ciganas. Esse foi o motivo que fez Cláudia me deixar, disse Ian. Ela te deixou porque nós temos um noivado cigano? Fake? Sim. Poxa, eu sinto muito, eu disse, com uma falsa tristeza, né? Ian se aproximou e disse bem próximo ao meu ouvido: Sente mesmo? Eu senti foi meu corpo reagindo. Mas o que estava acontecendo? Pensei. Aquele homem mexia comigo, como pode isso? Estou solteira por opção. Claro que eu tive propostas de casamento cigano, mas eu queria uma vida aberta, uma vida livre. Era isso que eu dizia. A realidade era que nenhum dos meus pretendentes mexeu comigo ao ponto de se casar. Mas aquele homem sim mexia comigo. Real. Realmente mexia demais. Mexia ao ponto de eu remexer na cadeira. Estávamos noivos há alguns meses. Noivos fakes. Mas a minha cabeça não entendia assim. Para mim era real. Ian se aproximou ainda mais de mim. Quando o garçom chegou, Ian pediu 2 batidas e uma porção de batata, que eu amo. Quando o garçom se foi, Ian se aproximou e disse: Eu estou doido para fazer uma coisa desde a primeira vez que nos vimos. Ian mordeu os lábios e eu fiquei sem reação, porque eu tive a sensação de ter urinado na saia. Ian se aproximou e encostou seus lábios nos meus. Senti o calor macio de seus lábios e aceitei o beijo. A realidade é que eu queria o beijo. Abri meus lábios e o beijo ficou ainda mais tenso. Senti Ian segurando meu joelho e colocando a minha perna sobre a dele. Achei muito romântico nossos corpos se aproximarem assim, mas logo reparei que uma mão entrou no meu vestido, passando delicadamente pela parte interna da coxa, chegando até a minha lingerie. Eu assustei e soltei o beijo. Ian, eu disse.
E ele encostou a testa na minha. Me desculpe. Eu vou me controlar, ele disse. O garçom voltou e as bebidas chegaram. Bebemos e conversamos animados. A batida de frutas estava ótima, me senti muito leve. Foi muito bom a experiência. Minhas pernas perderam o peso e eu sorria mais. Você não tem o hábito de beber, não é? Perguntou ele. E eu disse sorrindo: Não, não tenho qualquer hábito a não ser trabalhar. Ian se aproximou novamente e tomou meus lábios num beijo carinhoso. Meu sonho era se casar com uma mulher como você, disse ele. Como eu? Cigana, independente, cheia de energia, além de linda. Ele disse e eu sorri. Eu queria ouvir aquilo, entendam, mas eu estava consumida pela bebida quando uma mão invadiu novamente o meu vestido. E dessa vez eu não parei. Em um segundo, ele passou a mão sobre o tecido que separava a minha pele sensível, íntima, do mundo, enquanto ele beijava minha boca alucinadamente. Sua língua entrava na minha boca, explorando cada pedaço. Eu gemi com a minha boca na dele e afastei, dizendo: O que você está fazendo? E ele falou: Você me quer. Disse ele, constatando a umidade da peça de roupa. Claro que eu queria. Senti a peça sendo colocada de lado e 2 dedos separando a minha pele, encontrando um ponto bem sensível. Remexi quando tocado. Ian fazia círculos em torno da pele sensível e eu fui ficando cada vez mais mole. Ian afastou o beijo e disse: Vamos embora? Eu confirmei com a cabeça. Na minha cabeça, eu ia embora para minha casa. 20 minutos depois, estávamos entrando em um hotel. Me senti uma fugitiva quando entramos no apartamento. Assim que a porta foi fechada, Ian me tomou pelos braços, beijando alucinadamente minha boca. Meu vestido foi ao chão rapidamente. E Ian tomou um mamilo como o seu, cuidando de um para o outro. Senti ele pressionando a dolorosa e rígida ereção contra minha barriga. Em um movimento atrevido, eu abri a sua calça e segurei. Então, Ian sentou na poltrona e me puxou para ele. Ele se encaixou e soltou meu corpo para escorregar e entrou até onde deu. Senti uma dor lacinante e arqueei a cabeça, enquanto ele mexia meu corpo. Enfim, ele gritou e parou. Fiquei olhando para entender o que estava acontecendo. Ele me beijou os lábios, me retirando de cima dele e ficou de pé. Vou tomar um banho. Se levantou e saiu rumo ao único banheiro. Eu vi um fio vermelho pela minha perna escorrendo. Recoloquei a minha roupa e saí do hotel, sozinha. No dia seguinte, contei para Maia, que me deu uma bronca. Te avisei para tomar cuidado, ele tem namorada. E eu me fechei. Para variar, eu só trabalhava. Via Ian por ali, mas nunca mais puxei assunto. E ele também nunca mais me procurou. Comecei a sentir cansaço. Deveria ser a alimentação errada. Senti mais sono do que o normal. E eu achei que eu estava doente. Fui ao médico, fiz exames e logo veio o susto. Parabéns, mamãe. Você está grávida, disse o médico. E o meu mundo girou. Não era possível que eu estava grávida. Só tive uma rápida experiência. E com um segredo. Não ia contar. Não ia contar para ninguém sobre minha gestação.
Os dias foram passando e eu me mantinha calada. Para quem eu contaria? Maia ia me dar uma bronca, porque afinal eu sabia. Contar pra ela? Não. Já tínhamos um namoro fake, sem ter um bebê. Agora ia ser um namoro fake real, sem sentimentos. Não, não queria isso pra mim. Maia estava com a vida ganha e ela merecia, viu? Ian tinha namorada e nunca me procurou. Então, eu precisava ser forte para manter o meu segredo. Caminhando para minha tenda, eu ouvi um choro. Fiquei na dúvida se eu ia ou não até o choro. Mas eu segui para verificar quem era. E mais próximo eu vi que se tratava de Saul. Ele estava sentado no chão, ao lado da minha tenda. Sentei ao lado dele, colando ombro com ombro. Eu soube pelos ciganos que Jaqueline estava hospitalizada por infecção. Então, eu não disse nada, eu só fiquei ali. Ele não disse e eu não disse. Quando de repente eu também comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque, poxa, eu estava grávida de um homem que tinha namorada, que mentiu pra mim. Era a minha primeira experiência. Ai, por favor, não me julguem. Eu procuro ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu jamais faria isso com uma outra pessoa. Não é a minha cultura, não é o meu jeito. Mas eu fiz. E eu não queria contar pra ninguém. Eu sei que Deus ia ter clemência e algum jeito ia acontecer. Fiquei sabendo que Jaqueline havia desvivido junto com o bebê. Foi muito complicado. Até hoje ele não comentou sobre o diagnóstico, eu também não perguntei. Bom, eu acompanhei tudo de perto. Estive com ele o tempo todo. E depois que ela foi enterrada, eu voltei para minha rotina. Uma semana depois, quem entra na minha confecção? Saul. Saul entrou, nos cumprimentamos, ele disse: "Podemos conversar?" "Claro! Pode falar o que você quer." "Aqui não, por favor. Podemos ir ao bar, o assunto é sério." "Claro." Peguei a minha bolsa e saí com ele. Chegamos no mesmo barzinho. Meu Deus, lembranças dolorosas invadiram minha mente. Mas tudo bem. Sentei, ele sentou na minha frente e ele começou a dizer: "Você não vai contar pra ninguém da sua gestação?" "O quê?" Meu Deus, ele sabia. Quem falou pra ele? Será que ele me seguiu? Será que ele foi até o médico comigo? Eu deixei algum exame passar? Olhei pra ele e perguntei: "Como você sabe?" "Eu sinto seu cheiro. Eu sinto que tem um bebê a caminho. Eu sou lupino. Eu sei." "Tá bom. E você vai contar pra todo mundo agora?" "Não. Não, eu tenho uma proposta pra te fazer." "Que tal se a gente falar que a gente é namorado?" Pensei de novo, namoro fake. Só pode ser brincadeira. "Pra quê?" perguntei. "Eu cuido de você. Eu preciso disso. Você não entende. Eu acabei de perder a minha mulher e meu filho. Deixa eu cuidar de você. Eu tenho certeza que ela gostaria que eu fizesse isso também." "Tá bom. E vamos dizer que eu aceite." "Eu não estou aceitando, mas vamos dizer que eu aceite." "Como vai ser isso?" "Não, não vai ser nada. Nós vamos ser amigos. A gente vai pra cima e pra baixo, a gente se pega na mão, a gente se abraça. Não se preocupa. Mas pra todo mundo, nós temos um relacionamento. Pode ser? Daqui a um mês, a gente anuncia a sua gestação. Como eu sendo o pai." Pensei. Eu pedi tanto a Deus uma resposta e Deus me manda um homem que quer fingir ser meu namorado e fingir ser o pai do meu filho. E por incrível que pareça, eu pensei: por que não? Pois é, eu aceitei. Ai, não me julgue, por favor. Eu precisava de uma companhia. Eu me sentia muito sozinha. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, a minha irmã está sempre ocupada.
Dentro do acampamento, nós somos muito amigos, muito próximos, mas esse é um problema pessoal, não tinha o que fazer. Eu aceitei, ele sorriu e ficamos horas e horas fazendo planos e colocando regras. Parecíamos dois adolescentes, muito engraçado. Mas o assunto era sério, né? Quando eu aceitei esse plano estapafúrdio, eu não pensei nas consequências. Sim. E as consequências começaram logo no dia seguinte. Eu fui para a confecção e as ciganas que trabalham comigo na loja estavam me olhando de maneira estranha. Seguimos a rotina, mas eu vi que elas se falavam entre si e me apontavam. Na hora do almoço, aproveitei que estava a maioria lá e eu sentei e perguntei: Muito bem, quem vai me falar o que está acontecendo? Já mandei a verdade. E foi Jennifer quem respondeu: Chefe, o acampamento está falando sobre o seu relacionamento com o Saul. E o que tem? Então é verdade? Perguntou Luísa. Sim, disse Saul. É, entrando no refeitório, se aproximando de mim e me beijando o rosto com carinho. Respeitei Jaqueline ao máximo. Hoje ela não está mais aqui. E pedi Esther em namoro. Ele disse, olhando uma a uma nos olhos. E tem mais. Queremos um bebê. Eu perdi tudo com Jaqueline, o amor da minha vida e um bebê. Quero que entendam que todo mundo tem o direito de refazer a vida. E eu estou refazendo a minha. Disse Saul, colocando a mão na minha barriga. Viúva é quem morre, não é mesmo? Disse Juan, entrando naquele momento para provocar as meninas. Parecia ensaiado. Parecia que esses dois estavam de acordinho. Como eu sei? Saul sorriu. E ele respondeu: Se fosse eu naquele caixão, meu amigo, eu garanto que ela estaria procurando outro amor para si. As três vendedoras se olharam e concordaram. E com isso o assunto sumiu. Nós saímos e fomos conversar os três separados. Juan disse: Maia ainda não sabe. E o pai do bebê também não. Boa sorte para os dois. Ele sorriu e saiu. Bom, o assunto correu ao acampamento, mas logo sumiu. Passado uns meses, assumi a gravidez. E já estava com mais meses do que na realidade. Para todo mundo, o bebê nasceria prematuro, onde na realidade ele era perfeito. A todas as consultas, Saul foi comigo conforme ele prometeu. Os médicos orientavam que ele como se fosse o pai do bebê, o verdadeiro pai do bebê. Alguns dias ele dormia na minha tenda, na rede. Saul me trazia doces, salgados, presentes, flores. Um gentleman. Estávamos nos vendo sempre e estávamos inclusive comprando juntos um apartamento. Ele ajudou em tudo. Estávamos nos mudando para o apartamento quando, saindo do prédio, encontramos uma linda morena que eu já conhecia da loja e Ian, abraçados. Olá, disse Ian, que bom te ver. Digo mesmo, quem é essa moça bonita? Perguntei, vendo a moça. Ela sorriu e disse, sou Cláudia, você não é a dona da confecção? Fui eu quem comprei o vestido azul. Ah, é verdade. Bom, de quanto tempo está grávida? Disse Ian. Eu abri a boca para responder, mas Saul sorriu e disse, ela está com 5 meses. Colocou a mão na minha barriguinha. Olhei para ele e sorri. Ian disse, conseguiu a Esther finalmente, hein? A moça da mancha da barriga, disse Ian. Olhei para Saul e para Ian. Que história é essa? Sim, amor, outra hora eu te conto. Enquanto a conversa se desenrolava ali, um filme passou na minha cabeça. Quando eu soube da gestação, eu fui procurar Ian. E eu o encontrei num canto
do acampamento, aos beijos com inclusive essa morena. E ela estava vestida com um vestido feito por nós. Foi então que eu decidi ficar sozinha. Sim, ele tinha o direito de saber, mas ele usou esse direito para ficar com outras. Então, nunca contei. Quando então Saul apareceu com aquela proposta estranha. Aceitei. Não pensei, aceitei. Saul e eu estávamos juntos de mentira há 4 meses. Na conversa que me impressionou foi a proteção de Saul. Sabe? Os meus olhos fixaram em Saul enquanto ele falava com Ia e Cláudia. Saul é um homem forte, mais forte que Ia. Cabelos escuros, olhos cinza, pele clara. É um homem discreto, se não fosse a beleza premium dele. Saul é maduro, é simpático, sempre solícito. É um gentleman. E ali estava, me defendendo de Ia. Saul nunca mais disse nada a respeito de estreitar nossos laços. E nem eu tinha vontade. Até aquele momento. Só Juan e Paco tinham me defendido na vida. E eu sempre fui muito forte. Sempre liderei pessoas. Sempre lidei muito bem com os problemas. Até me encontrar grávida. Então eu queria demais ser cuidada. Eu queria demais. Por isso eu aceitei a proposta de Saul. Porque eu precisava de ajuda. Não imaginava nada além do que tínhamos vivido naquele momento, um namoro fake. Igual ao de Ian. E naquele momento eu percebi que, mesmo sendo fake com o Ian, nós tínhamos alguma coisa. A prova disso era o bebê que eu estava carregando na minha barriga. Só de pensar em ver Saul sem camisa, eu sentia umedecer a minha intimidade. Mas eu estava grávida, apesar de que minha barriguinha estava pequena. Bom, a conversa acabou, nos despedimos e chegamos no carro. Qualquer toque casual de Saul deixava minha pele atiçada. Quando chegamos no carro, eu mal conseguia me mexer. Minhas mãos suavam, meu íntimo fervia, a minha boca secou. O que foi, amor? Disse Saul preocupado. Está com vontade de algo? Quer comer alguma coisa? Disse ele, ligando o veículo. Respirei fundo, tomei coragem e disse: Eu quero te beijar. Disse do fundo do meu coração. Saul desligou o carro, se virou para mim e ficou me olhando alguns segundos, e seus olhos cinzas se escureceram. Eu achei que você nunca diria isso, amor, disse ele. Então eu abro minha boca, convidando ele para o beijo. Ele enfiou sua mão pela minha nuca, segurando meus cabelos, me segurando, e me beijou, apaixonado. Sua língua passeava na minha boca. Meu corpo esquentou ao ponto de eu começar a tremer. Saul me olhou e disse: Quer subir ou quer ir para outro lugar? Eu respondi: Eu quero que for mais rápido. Saul sorriu. Subimos de novo no apartamento, ainda em formação para um lar. Mas tínhamos um colchão, cadeiras, faltavam alguns itens ainda. No caminho para cima, Saul pediu comida via aplicativo. Dentro do elevador havia tensão entre nós dois. Saul me segurava na mão e me olhava pelo canto de olho, enquanto o elevador chegava ao destino. O elevador chegou e seguimos em silêncio para o apartamento. Não conseguia pensar em mais nada, além do corpo dele nu. Entramos no apartamento e Saul me perguntou: Quer beber algo? Não, obrigada, respondi. Ainda incomodava. Ele sorriu e pegou 2 águas vindo da minha direção. Esther, disse Saul, com uma das águas na mão, me oferecendo. Eu fiquei com medo de pegar a água cair. Obrigada, respondi, sentindo seus olhos sobre mim.
Tentei controlar minha respiração enquanto pego o copo de água que ele me estendeu. Saul sentou ao meu lado no sofá. Vendo que eu demorei para beber a água, Saul disse: Esther, não precisamos, mas eu quero, disse colocando o copo do lado. Saul escureceu de novo os olhos. Mas eu não tenho experiência, respondi. Mas você está grávida? Sim. Foi só uma vez, ou menos que isso, respondi, encabulada. Lágrimas correram pelos meus rostos. Ele não me queria. Saul não me queria. Saul fechou o senho, me observando e pensativo. Peguei a sua mão e disse: Tá bom, eu entendi. Vamos embora. Não foi uma boa ideia. Você não me quer. Saul segurou a minha mão, puxando para ele, me beijando apaixonadamente, e disse, sussurrando: O que você quer, eu também quero, desde a primeira vez que a vi. Ele voltou ao beijo. Nós dois tremíamos de maneira incontrolável. Minha respiração estava irreconhecível. Está preparada para parar de lutar? Disse ele. Não posso mais lutar contra isso, Saul. Me entreguei a ele. O beijo ficou único. Uma conexão foi formada entre nós dois. Nossas línguas se tocavam em um movimento sincronizado. Agora eu vou tirar o seu vestido, Saul disse, e em um movimento rápido, abriu meu vestido. Você é linda, Esther, disse ele, quando eu estava praticamente só de lingerie. Estou prestes a perder o autocontrole. Saul coloca a mão em um seio, mordiscando através do bojo, enquanto eu explorava meu pescoço, passando a língua em todas as saliências. Ainda não acredito que estou fazendo isso, pensei. Mas como parar? Saul colocou a mão no outro seio e eu retirei a sua camisa. Nada me preparava para o que eu estava para ver. Claro que eu imaginava Saul sem camisa, mas a realidade era ainda melhor. Ele tinha um V na pelvis. Saul me deixou no colchão delicadamente, enquanto descia para meus mamilos sem lingerie. Você não vai escapar agora. Eu digo para ele, provocando, e Saul respondeu: Eu não quero escapar. Disse voltando aos beijos. Vou me perder em você, ele respondeu. Ele levantou uma perna minha para enlaçar o seu corpo. Senti como se estivesse sido eletrocutada. Estou aliviada por não ser a única a sentir isso. E eu precisava dele. Saul projetava sua pelvis em minha direção, roçando o quadril no meu. As sensações combinadas me levavam ao limite. Ai, meu Deus, ele disse. Não estrague tudo, Saul. Meus dedos encravaram nos seus ombros. Saul desceu até a minha barriga, beijando com carinho a minha manchinha, enquanto seguia uma linha de beijos até a minha pelvis. Saul se encaixou entre os meus quadris e eu vi, por um segundo, seus olhos nos meus. Ele sorriu malicioso e mergulhou na minha intimidade. Minhas costas arqueavam. Eu estava desesperada. Estava absorvendo aquele contato tão quente, tão atencioso, tão íntimo, tão erótico. Saul segurou minhas pernas e seus ombros com força, enquanto brincava com uma parte sensível lá embaixo. Segurei os meus cabelos, puxando para ver se eu conseguia retomar a minha racionalidade. Mas eu queria ele todo para mim. Aquele momento não poderia terminar nunca, e eu queria para sempre. Tive uma onda de eletricidade repercorrer meu corpo e reagi com movimentos espânicos e um urro cultural. Saul levantou, se encaixou em meu corpo, me olhando nos olhos e disse: Esther, me mande parar, disse ele, e eu estava fora de mim.
Queria mais do que ele me dava. Eu mal conseguia ficar com os olhos abertos. Arqueei os quadris, pedindo seu corpo no meu. Saul gemeu e se encaixou em mim, aos poucos, enquanto olhava nos meus olhos. Os movimentos contínuos ficavam cada vez mais rápidos. Saul estava controlando seu corpo, controlando a sua força, controlando a sua loucura. Meu corpo estava sob comando de Saul, quando, em um movimento rápido, ele se virou sentando na cama e me puxou para si. Me encaixei por completo, gritando com desconforto momentâneo. Senti uma pressão no ventre e sabia que eu ia explodir, o que fiz agarrando Saul e chorando em seguida. As emoções estavam à flor da pele. Então Saul me colocou novamente deitada e as estocadas ficaram mais rápidas, mais fortes, mais profundas. E eu explodi junto com ele, enquanto ele urrava. Ele soltou o corpo ao lado do meu, me abraçou e me beijou. Eu estava cansada, satisfeita e feliz, deitada no peito do meu amor Saul. Mas senti a respiração dele diferente. Quando olhei para cima, o vi sério. Ergui a cabeça, o encarando. O que foi? Esther, sabe que eu não vou te abandonar, você é o meu amor, disse ele tentando sorrir. Mas eu preciso saber quem é o pai do bebê. Eu estava chocada com a pergunta, ainda mais naquele momento. Então, ele continuou. Eu sou o pai do bebê, independente de qualquer coisa. Não vou perder você jamais. Mas veja, o que ele fez com você não foi legal. O que ele fez comigo? Esther, eu acabei de romper o seu ímã, disse ele mostrando algumas marcas de sangue pelo lençol. E ele conseguiu te engravidar, sinal que ele não cuidou de você. Me diga o nome dele, por favor. Não acho isso um bom momento para conversarmos sobre isso. Esther, eu posso sentir o cheiro da criança quando nascer, então saberei, cedo ou tarde. Por favor, me diga. É o Ian, eu disse, olhando para Saul. Ian é o pai. Saul respirou fundo, fechou os olhos com força e disse: aquele cretino. Eu me afastei de você porque ele disse que estava namorando com você. Depois eu descobri que não estava. Mas aí, eu já estava com Jaqueline. Espero que sirva de lição para aquele moleque. Você queria estar mesmo comigo? Sim. Você é o meu imprint. Mas eu não posso ter você se você estava com uma outra pessoa. Eu não estava. Só estou sabendo agora, meu amor. Mas deixe isso de lado. Esse bebê é meu. Disse Saul, beijando meus lábios com carinho. E eu entendi que ele ainda estava pronto. E recomeçamos a nossa sessão louca de amor. Algum tempo depois, Aaron nasceu, o nosso filho. Saul cumpriu a parte dele, assumindo o bebê. E se eu contar para vocês que eles se parecem, vocês acreditariam em mim? Aaron tem os mesmos olhos de Saul. Como pode isso? A criança foi recebida com todo o amor do mundo, uma festa cigana, e o povo lupino foi convidado. Todos estávamos felizes. Eu precisava trocar a fralda de Aaron, então segui para uma tenda. Quando uma voz foi ouvida logo atrás de mim. Quando ia me contar que essa criança é minha? Não precisei me virar para saber que era Ian. Me virei para onde vinha a voz e Ian estava no canto escuro da tenda. Ao se aproximar, ele continuou. Não adianta negar, eu sinto o cheiro da criança. Sim, você quem fez a criança. Mas o pai é Saul. Não tem esse direito, ele disse com lágrimas nos olhos. Segui confiante para a tenda para trocar a criança. Ian veio logo atrás. Troquei Aaron
Coloquei as fraldas com carinho sob a vigilância de Ian. Terminei de trocar, segui para a festa e ele no meu calcanhar. Quando me aproximei de Saul, nos abraçamos e fiquei ali, protegida, ao lado do meu amor. E essa foi a conversa que eu imaginei tantas e tantas vezes na minha cabeça. Ian sempre tentou se aproximar, mas eu não deixei. Não deixo, porque ele não tem esse direito. Se um dia ele contar a história, saberemos o motivo, porque eu nunca me importei. Pois é, muita emoção, né, ouvintes? Existem mais algumas coisas para contar, mas eu vou deixar que Ian conte se ele quiser. Combinado? Saul é um grande amigo. Saul é um grande amigo, inclusive do meu avô. Então, essa história é antiga. Se vocês entenderam, essa história já passou há muito, muito tempo. Eu agradeço por você que chegou até aqui. Deixa seu like. Eu sei que vai fazer um triplex na cabeça de vocês, né? Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque o pai não soube, ela não contou, papapá, enfim. A questão é que Saul é um pai maravilhoso. Eles tiveram mais filhos, mas ela não, deixa ela contar, ela vai contar. Um filho deles é meu amigo também, meu pessoal vai até a minha casa. Bom, fico aqui com vocês, tô sem voz, mas se Deus quiser até mais tarde eu passo mais uma história. Afinal de contas, os assinantes merecem ter conhecimento de causa com antecedência, né? E vocês merecem todo o meu carinho, meus amores. Muito obrigado. Se você já não deixou seu like, deixa seu comentário aqui pra gente começar a conversar, tá bom? Hoje eu tô falando mais que a boca, vocês perceberam, né? Aquele beijo no coração de vocês e uma boa semana pra vocês.